Jornal Gente volta a prestar serviço para quem está em São Paulo, acompanhando a situação ainda da falta de energia elétrica em muitas residências. A Rádio Bandeirantes, desde o começo da manhã, está abrindo espaço para a manifestação dos ouvintes, para falarem sobre a demora para o religamento da energia nas residências, nos comércios. Estamos acompanhando esse assunto. Vamos acionar a Defesa Civil para programar o dia de hoje, saber se tem mais temporal vindo por aí. O Tenente Maxwell da Defesa Civil do Estado de São Paulo está ao vivo conosco para trazer essas informações. Como é que vai ser a quinta-feira, Tenente? Bom dia. Olá, Pedro, bom dia a você, aos demais colegas, Thaís, ao Cláudio, a todos que nos acompanham na Band News. Olha, uma terça-feira com ventos moderados, bem diferente, desculpa, uma quinta-feira com ventos moderados, bem diferente do que foi a quarta, né? Ontem com ventos muito fortes, não só na capital Grande São Paulo, mas em toda a nossa faixa leste, o litoral, o Vale do Paraíba. Hoje, nós já registramos 64 km por hora de ventos no aeroporto de Congonhas e no Vale do Paraíba em torno de 70 km por hora. Por lá, ainda vamos seguir em alerta hoje, Vale do Paraíba e Litoral Norte, ainda tem um resquício de ventos. Por aqui, os ventos foram de 64 agora pela manhã, mas a tendência é que ao longo das horas eles vão perdendo força e aí fique bem mais tranquilo. Tenente Maxwell, a gente consegue comparar com outros momentos de situação mais delicada na cidade de São Paulo, o que está acontecendo agora? Para quem acompanha aqui o Jornal Gente em todo o Brasil, ter uma ideia, o que aconteceu dessa vez foi mais grave do que em outras ocorrências climáticas? Olha, Thaís, nós tivemos agora no dia 4 de novembro um outro ciclone que trouxe problemas para o sul do país, no estado do Paraná, 2 tornados, tivemos mortos também. E aqui, aquele ciclone aqui para a capital, ele foi menos potencial, ele teve um potencial menor de problemas, de destruição. Algo semelhante como ao que nós vimos hoje, somente o ano passado, quando também tivemos muitas quedas de árvores, né? Tivemos problemas no ano passado, no final do ano, ali no mês de setembro e também no mês de outubro. Aliás, foram dois episódios, um na sequência do outro. Inclusive, os ventos naquela ocasião ficaram maiores, ficaram em 104 km por hora. Então, o último episódio grave como esse de ontem faz mais ou menos aí um ano que nós não tínhamos, né? Mas observe que nós estamos começando a perceber um novo padrão climático. Um padrão climático com rajadas de vento fortes. Nós não falávamos em ventos. Quando nós entrávamos no período do verão, primavera-verão, que é quando a Defesa Civil direciona todos os seus esforços para as chuvas, nós nos atentávamos com chuvas. Isso era a nossa grande preocupação. Todo o nosso sistema trabalhava voltado para isso. Os equipamentos que medem clima, o treinamento dos nossos agentes, os equipamentos que nós temos, todos eram voltados para a chuva. E de pelo menos uns 3 anos para cá, o vento começou a ser um grande problema para nós. E a gente está mudando a nossa forma de trabalhar justamente para fazer frente a esse novo desafio climático que tem acometido o nosso estado, especialmente a Grande São Paulo. Tenente Maxwell, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu lembro de um caso muito grave, né, que aconteceu em São Paulo, por acaso eu estava na cidade na ocasião, e foi um fenômeno semelhante que, inclusive, pegou na época o então prefeito Bruno Covas, saudoso prefeito, de férias em Paris. Ele tinha viajado de férias, foi uma coisa absolutamente inesperada, né? E houve um fenômeno muito parecido. E eu me lembro de um número que me impactou muito, né? Foram, naquela época, 600 árvores derrubadas na cidade. Isso, levando em conta o número que foi citado agora há pouco pelo diretor regional da Enel, isso é o triplo da estimativa de árvores que foram derrubadas com esses ventos fortes aí, né, agora nesta ocasião, né? O que é que tornou a cidade mais vulnerável? Houve talvez o processo de retirada de árvores com risco de cair, talvez a falta de poda. O que é que piorou? Foi a estrutura do município para preparar a cidade para esse tipo de evento, enfim, desse fenômeno, né, climático, piorou a estrutura da empresa de energia de responder aos problemas causados por isso, porque assim, uma cidade que já teve um ciclone que derrubou 600 árvores, não sofreu
apesar dos impactos terem sido muito fortes, não sofreu tanto quanto está sofrendo neste momento agora, por exemplo, tendo derrubado apenas 1/3 daquele número de árvores. O que é que piorou na cidade? Cláudio, a gente tem que analisar o contexto de forma global, né? Primeiro a gente tem que olhar o clima está diferente, está mudando, esses eventos, como eu disse, estão cada vez mais intensos e frequentes, né? A gente tem notado isso no dia a dia, e a gente tem aqui conosco os nossos meteorologistas que fazem essas análises do clima todo santo dia, eles observam, vocês estão vendo aqui atrás de mim, as telas que replicam essas imagens dos satélites, dos radares. Então, o clima ele está mais severo, né? Aí nós temos também uma questão da própria concessionária de energia. O governador Tarcísio fala inúmeras vezes acerca disso, já se posicionou publicamente diversas vezes também sobre o descontentamento com o serviço prestado, problemas de podas, e aí a gente tem que olhar os próprios usuários, né? Só conversar com os clientes, as pessoas de modo geral vão dizer isso, árvores tocando rede elétrica, a questão das próprias podas. Então, tem um contexto geral, né? As próprias árvores também, né? Uma questão de saúde das árvores. É um trabalho complexo, a árvore realmente é uma coisa complexa de se lidar. A árvore, muitas vezes, ela cresce de forma desordenada, ela cresce muito, uma árvore que não é adequada para o clima da nossa região, foi plantada há muitos anos, cresceu muito, muito frondosamente. Então, realmente, a árvore é uma questão complexa para se lidar. A própria Prefeitura de São Paulo tem um trabalho direto com árvores, né? Tem um trabalho de poda, de replantação dessas árvores, ganhou o selo da ONU, né, pela cidade, uma cidade verde, mas de fato a árvore ela é um problema não só para São Paulo, mas para várias cidades, não só do estado de São Paulo, mas do restante do país como um todo. Tenente Marcos, obrigado pelas informações, hein? O pior já passou. Essa é a notícia importante trazida pela Defesa Civil de São Paulo. Para você que está nos acompanhando em São Paulo, na região metropolitana, chuva e vento dos últimos dias foram mais fortes do que o que vem aí pela frente em matéria de vento. Chuva não tem nem previsão para hoje. Abração, tenente. Até a próxima. Bom trabalho aí na Defesa Civil de São Paulo.